Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aulinha de eletricidade. Ahn, Nessa aula de hoje, então, a gente vai seguir as nossas abordagens aí em relações a ferramentas básicas de análise de circuitos, né? Na aula anterior, então, a gente fez aí uma primeira abordagem ali, onde a gente comentou com vocês, né, as análises mais básicas, então, em relação a topologias básicas de circuito, né? Associações de resistores ali em série paralelo e tal, né? As leis de Kirchhoff, certo? Das malhas, né? E dos nós. E a ideia então é que hoje a gente continue, né? Seguindo aí pelo nosso arcabouço de técnicas aí, certo? E hoje a gente vai ver algumas coisas bem interessantes, né? Então, começando pela correção dos exercícios que a gente tinha disponibilizado para vocês, né? E aí passando depois por uma outra ferramenta conhecida como transformação, né? De triângulo estrela ou estrela triângulo, né? Então a gente vai ver como a gente pode tendo uma certa topologia de circuitos elétricos realizar essa transformação para que a gente facilite, né, o processo de análise de circuitos, né? Então, aqui o objetivo final, né, na verdade, é a gente chegar nas variáveis de circuito que a gente quer analisar, né? Independente da técnica que a gente usa, né? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês várias formas, né, com as quais a gente pode fazer esse tipo de análise, né? Então, a gente vai ver hoje a correção dos exercícios da aula passada, essas transformações, certo? De triângulo, estrela, estrela, triângulo. Ah, e também ferramentas outras, né? Relacionadas a circuitos elétricos. Aí, uma das mais interessantes é o teorema da linearidade, certo? Então a gente vai ver como a gente pode, através de uma análise genérica, né, de um circuito elétrico, né, utilizando as propriedades, né, inerentes àquele circuito elétrico, deduzir outras respostas quando a gente altera alguns fatores como valor da fonte de alimentação, o valor da resistência de carga, né? Isso assumindo a propriedade, né, da linearidade em circuitos elétricos, certo, pessoal? Então, iremos ver também transformações de fontes, certo? Que são bem importantes, ok? Então, seguimos para a nossa aula. Então, como eu comentei com vocês, pessoal, né? O nosso objetivo na aula de hoje, né, vai ser corrigir aqueles exercícios da aula passada, né, ali que eu deixei para vocês, envolvendo as associações, né, de resistências e as leis de Kirchhoff e divisores de tensão e corrente, certo? E aqui a gente vai usar um pouco mais né, desses elementos na aula de hoje, até o fim do semestre, né? Então, essas ferramentas, né, assim, básicas de análise de circuitos, né, elas são aprendidas aqui no começo do semestre, né, e nos acompanham, de certa forma, até o fim, né? Então, é importante que vocês peguem essa base, né, de forma bem sólida, assim, bem clara, né, para que a gente consiga evoluir, né, com consistência aí ao longo do semestre, certo? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em entrar em contato comigo ou interajam com os colegas de vocês também, certo? Afinal de contas, vocês são uma turma, né? São um grupo gigante de estudo, beleza? Ok, então depois da correção desses exercícios, né? A gente vai entrar na matéria de hoje, propriamente dita, né? Que é a transformação de triângulo estrela e estrela triângulo, né, de cargas resistivas, né, vamos ver como isso funciona, né, para que serve, certo?
E depois vamos entrar ali no explorar a transformação de fontes e o teorema da linearidade, né? Beleza. Então, o objetivo é falar, né, elucidar tudo isso para vocês e mais especificamente, né, durante a aula aqui, corrigir aqueles exercícios, né, trabalhar então essa sua associação complexa, né, de resistores, né, sair só daquele basiquinho ali de associação série paralela, tá? E instrumentar vocês mais, né, agora com a simplificação de circuitos pela transformação de fontes e né, através desse teorema da linearidade, né, que nos permite simplificar também a nossos mecanismos aí de resolução de circuitos, né? É uma ferramenta bastante útil, né? E a gente vai ver o porquê, né, quando a gente começar a falar dela no mais lá para o finzinho da aula, ok? Então, seguindo. Certo, então a correção dos exercícios, né? Aqueles exercícios que a gente tinha deixado para vocês no fim da aula passada, certo? Para vocês darem uma olhada durante o feriadão. Aqui, então, o primeiro era um exercício de associação de resistências, né? Os dois primeiros, na verdade. Então, a ideia aqui é que vocês exercitem, né, aqueles conceitos de cálculo de resistência equivalente, né, quando os resistores têm valores em série e em paralelo, tá? As equações são bastante simples, né? Isso é tão simples quanto pode ficar em termos de análise de circuitos elétricos, né? Então é importante que vocês tenham esse tipo de coisa bem clara na cabeça de vocês, né? Porque sem saber isso aqui, não tem como agregar muita coisa, tá? Beleza, então nessa primeira questão aqui a gente queria calcular a resistência equivalente, certo? Que é o nosso REQ aqui, né? Do ponto de vista desses dois terminais aqui do circuito, certo? Então imaginem que eu tenho uma coisa qualquer aqui que vai conectar nesses terminais aqui, né, do circuito, certo? E quero calcular esse equivalente aqui para ver a carga total que eu tenho nesse circuito, tá? Esse tipo de cálculo de resistência equivalente, certo? Ele é extremamente útil depois, vocês vão ver, quando a gente começar a utilizar os teoremas de Norton e Thevenin para conseguir achar parâmetros globais do circuito, certo? E achar os equivalentes. Então, é bem importante que vocês tenham isso aqui extremamente claro, tá, para vocês, essas associações básicas de resistências aqui, tá? Então, como que a gente calcula a resistência equivalente aqui, tá? A gente pode fazer isso de várias formas, né, pessoal? Então, pode começar em vários trechos do circuito aqui, tá? Eu aqui, por exemplo, né, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o paralelo entre esses dois resistores aqui, tá? Lembrem que o símbolo do paralelo, tá? São essas duas barrinhas aqui, tá? Então, é normal vocês acharem esse tipo de simbologia quando vocês enxergarem em algum lugar lá cálculo de resistência em paralelo de duas ou mais resistências, né? Esse é o símbolo que abrevia isso, para não precisar escrever aquele todo 1 sobre REQ é igual a 1 mais 6 ohms mais 1 sobre 3 ohms, né? Tal. Então, geralmente vocês encontram esse tipo de simbologia, tá? Para o cálculo em paralelo. Para o cálculo em série, vocês vão somar as resistências, né? Caminho fechado, a gente viu lá pela lei de Kirchhoff, né, das malhas, que é assim que funciona. Caso especial aqui, né, quando a gente tem apenas duas resistências, né, como é que a gente faz? Então a gente pode
calcular o produto dessas duas aqui no numerador, né? E dividir pela soma de ambas, certo? Então, paralelo de 6 ohms e 3 ohms, né? Dá 6 vezes 3, 18, né? Dividido por 6 mais 3, 9. Então, 18 por 9 vai dar 2 ohms, certo? Então, a gente vai ter um equivalente aqui, tá? Um resistor equivalente no lugar desses dois resistores em paralelo de 2 ohms, certo? Tá ele aqui, tá? Aqui eu estou então redesenhando o meu circuito, né? E calculando esses valores novos que eu achei ali, tá? Próximo passo, né? Calculo esse braço, esse ramo aqui do circuito, tá? Então, entre esse nó e esse nó, e vou calcular a resistência em série desses dois resistores, né? Lembrem que resistores em série a gente tem que somar, né? Então, aqui 6 ohms, né? 1 mais 5, 6 ohms, certo? Tá aqui o desenho, né? Então, tendo esse circuito, né, de forma mais atualizada agora, né, nos resta então calcular esse paralelo aqui, né, da soma desses dois resistores. Então, a série desses caras em paralelo com esses 6, né? E depois o resultado disso vai ser só somar, né? O que resultar desse paralelo aqui, tá? E o próximo passo é justamente esse. Então, o que a gente vai fazer aqui é somar essas duas resistências em série, tá? Então, 2 ohms mais 2 ohms, 4 ohms, né? Tá aqui, tranquilo, né? E aí fazer o paralelo, então, de 4 ohms com 6 ohms, né? Que é o paralelo desse ramo aqui com esse ramo aqui do circuito, tá? Então, mesma coisa, né? Produto das duas resistências pela soma delas, né? Então, 4 vezes 6, 24, divididos por 10, né? 2,4 ohms, certo? Então, esse vai ser a resultante, né? Tá aqui ela desenhada, certo? A nossa resistência equivalente, então, né? Vai ser a soma desses três componentes do circuito aqui, tá? O 4, que estava lá desde o começo, o 8, que estava lá desde o começo também, e o 2.4, que é a resultante de toda aquela parcela do circuito que estava por aqui, né? Certo? Então, a soma desses três componentes vai me dar 14.4 ohms, que é o resultado final. Beleza? Acho que bem tranquilo, né? Certo. O outro exercício que eu deixei foi esse aqui, né? Ele tem uma cara assim um pouco mais intimidadora, tá? Mas é só para trabalhar com a percepção espacial, né, de vocês, para que vocês vejam como a gente pode desenhar às vezes de forma um pouco estranha, mas o efeito prático disso, né, vai ser o mesmo. Então, esse circuito parece bem mais complicado que o outro, porque tem uns resistores aqui na diagonal e tal, outro resistor aqui, mas a gente vai ver como atacar esse problema, tá? De forma bem prática e fácil também, tá? Assim como a gente fez no primeiro, tá? Esse aqui, a resposta dele deve dar 19 ohms, tá? Já deixo aqui. Mas vamos ver como resolver ele então, tá? Beleza. Assim, tem várias formas de começar, né? Assim como o outro, vocês podem começar por vários lugares, né? Por exemplo, poderia começar fazendo o paralelo desses dois resistores aqui, do 18 e do 9, tá? O paralelo desses dois resistores poderia ser somado com esse resistor de 2 ohms, depois feito o paralelo com esse, né? E assim por diante, tá? Mas eu decidi ir por esse caminho aqui, tá? Geralmente eu gosto de começar na parte mais externa do circuito, na parte mais longe desses terminais aqui que vão ser avaliados, tá? Aqui a ideia era que a gente tivesse, de novo, uma resistência AB, né, equivalente, representante de todo esse circuito aqui, tá?
Então, o que eu decidi fazer aqui, né? Comecei pelo paralelo desses dois resistores, tá? Então, um resistor de 20 ohms com um resistor de 5 ohms, tá? Mesma coisa, tá? Aqui então a simbologia, né? O paralelo dos dois, tá? Então, o produto pela soma, certo? 100 por 25, né? Vai dar 4 ohms. Então, eu sei que aqui eu tenho um equivalente a 4 ohms, tá? Dos dois. E vou ter a soma, então, né? Porque aqui daí vai me sobrar um circuito em série, eu vou ter a soma de um resistor de 4 ohms com 1 ohm, certo? Então, vou ter um resistor de 5 ohms aqui, ok? Redesenhando isso, né? Então, aqui está o meu resistor de 5 ohms, né? Eu posso fazer, então, né, um paralelo. Vejam bem que tanto o resistor de 20 como o resistor de 5 ohms, eles estão ligados, né, no mesmo nó do circuito, né? Certo? O 9 e o 18 não estão em paralelo com eles por causa desse resistor de 2 ohms aqui, tá? Que está no meio do caminho, certo? Mas se não, estariam também. Então, o que eu posso fazer aqui é fazer o paralelo desses dois camaradas aqui, que, né, estão em paralelos, tá? E depois somar com esse resistor de 2 ohms, que está em série, né, com eles, tá? Então, qual é a lógica aqui? Né? Mesma coisa. Produto dos resistores em paralelo, 20 vezes 5 vai dar 100, dividido por 25, 4. Né? 4 mais 2, né? Que vai estar em série ali com eles, 6 ohms. Tá? Beleza? Então, redesenhando esse circuito agora, a gente vai ficar com uma resistência dessa cara aqui, tá? E agora sim, né? Reparem que tanto o resistor de 6 ohms quanto o resistor de 9, quanto o resistor de 18 ohms, né? Todos eles estão em paralelo, certo? Então, o que eu posso fazer aqui, né, é utilizar aquela equação geral, tá, da resistência equivalente, que vai ser descrita por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, né? E o inverso disso vai me dar minha resistência equivalente, certo? Beleza. Então, aqui, substituindo esses valores, né, eu vou achar um equivalente de 3 ohms. Tá? Posso fazer de outra forma? Posso calcular, por exemplo, um resistor paralelo, né, o equivalente paralelo desse resistor de 9 ohms com esse resistor de 6 ohms. Tá? E depois a resultante disso, né, em paralelo com os 18 ohms. E aí, alternativamente, calcular esse valor. Foi o que eu fiz aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, começando pelo resistor de 9 em paralelo com o de 6, tá? Tenho esse produto, né, 6 vezes 9, dividido por 15, que é a soma dos dois, certo? Isso vai me dar uma resistência equivalente de 3,6 para essa parte aqui, tá? Desses dois. E aí depois eu posso fazer então os 3,6, né, que é essa resultante, com o resistor de 18 ohms, tá? De novo, né, 3,6 vezes 18 dos dois pela soma dos dois, tá? E isso, como esperado, vai me dar 3 ohms também, né, como a equação de cima, ok? Beleza, então tendo todo esse equivalente aqui embaixo, me basta somar ele com o resistor de 16 ohms, certo? Dando então um total de 19 ohms. Aqui está errado, faltou 1 na frente, tá? Não é 9, eu acho que eu errei a tecla. É 19, como mostra a resposta, né? 16 mais 3, 19. Então, no outro exercício que a gente deixou, né, pessoal, na última aula, qual era a ideia, né? A ideia era calcular o VO, certo? Que é a tensão em cima desse resistor aqui de 10 ohms, tá? E reparem o jeito que ela tá, né, arbitrada, tá? Positivo aqui e negativo aqui, tá? E calcular também a potência, né, absorvida, né,
ou fornecida, né? Mas aqui no enunciado diz absorvida pela fonte dependente, né, pessoal? Então, como a gente resolve esse tipo de exercício, tá? Primeiro passo, né, é identificar quem é a fonte independente e quem é a fonte dependente, certo? Então, né, vocês já devem ter uma, uma visão bem clara sobre isso, tá? Já devem saber que essa aqui é a fonte dependente e essa é a independente, né? Então, esses símbolos aqui, né, esse quadradinho virado, né, nos representa essa fonte dependente, certo? Dependente do quê? Dependente de alguma variável do circuito, tá? No caso aqui é VO, tá? Que é a tensão em cima desse resistor. Mas poderia ser a corrente que corre em cima dessa malha, poderia ser a tensão em cima desse resistor, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Mas nesse caso aqui, o VO está em cima desse resistor de 10 ohms e essa fonte de corrente, né, pessoal? Não é tensão, a fonte de corrente, ela tem um valor de 2VO, certo? Beleza. A gente sabe que a fonte independente tem um valor de 25 amperes, tá? E reparem que, apesar dessa fonte, né, ter o valor dela atrelado a uma variável de tensão, ela não é uma fonte de tensão, tá, pessoal? Ela é uma fonte de corrente, certo? Isso tem que estar bem claro. Isso vocês enxergam pela simbologia, tá? Beleza. Então, uma forma prática de resolver isso, tá? Olhando para esse circuito aqui, tá? A gente consegue ver que a gente tem um grande nó aqui nesse circuito, né? Que é esse aqui, né? E esse aqui, aliás, dois, né? Mas dois que interligam praticamente todos os componentes do circuito, né? Se a gente considerar esses dois resistores em série, a gente tem aqui três ramos, né? Então, beleza? E aí, cabe usar, né? Me parece, a lei de Kirchhoff das correntes, né? Que é a KCL, que é a Kirchhoff Current Law, né? Ou seja, lei dos nós, tá? O que, que a lei dos nós nos fala, né? Ela nos diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem, certo? Ou seja, a resultante, né, disso seria zero, tá? Como a gente equaciona isso, tá? Essas duas fontes de corrente estão viradas para lá, né? Então, muito provavelmente, a corrente estaria fluindo daqui para cá, certo? Ok? Se a gente considerar esse nó aqui, tá? A gente pode equacionar esse cara aqui da seguinte forma, né? Lembrem, a soma dos nós que entra é igual à soma a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, tá? Então, quais correntes estão entrando nesse nó, né? Primeiro, essa de 25 amperes aqui, tá? Então, isso aqui a gente arbitra como entrando no nó. Ah, Vinícius, poderia dizer que está saindo? Poderia, só ia mudar o sinal, mas né, a identidade continua a mesma, tá? Então, 25 amperes, né, entrando nesse cara, e 2VO também está entrando, tá? Eu ainda não sei qual é o valor de 2VO, mas é isso que eu quero saber, né? Justamente eu quero descobrir o valor de VO. Beleza, então vai entrar 25, vai entrar 2VO, o que que vai sair? Vai sair essa corrente aqui, tá? Que eu posso chamar de qualquer coisa, tá? Eu posso chamar de 1, I, IX, I banana, qualquer coisa, tá, pessoal? A nomenclatura não importa. Mas o que importa é eu saber que essa corrente que sai desse nó vai percorrer esses dois resistores, né? E vai retornar aqui para essas fontes através desse outro nó aqui, tá? Beleza? Então, como eu equaciono isso, né? Eu sei que essa corrente aqui para esses dois resistores ela é única, tá?
E eu posso escrever ela em função de VO, né? O que é o VO? O VO vai ser a corrente que passa por esse resistor vezes a sua resistência, né? Que é 10 ohms, certo? Então, se eu quiser substituir, escrever isso em função de VO para ter uma equação só em função de VO, né? Ter uma equação e uma incógnita e descobrir facilmente o valor, eu posso, tá? Então, considerando que essa corrente aqui vai ser VO por 10, tá? Esse cara aqui mais esse cara aqui vão ser iguais a esse cara aqui, tá? Por que que tá menos aqui, tá? Porque tá arbitrado, né? A entrada pelo negativo e a saída pelo positivo. Lembrem que geralmente o que a gente faz é o contrário, né? Entra pelo positivo, sai pelo negativo. Tá? Aqui está o contrário. Então, escrevendo isso, né? Seria 25 amperes mais 2 VO amperes é igual a menos VO por 10 amperes. Tá? Beleza, então eu tenho condições de substituir isso aqui igual a zero, né? E tal. Passa para o outro lado. Resolvo essa equaçãozinha, tá? E tenho que VO vai ser igual a menos 11.905, pessoal, tá? Beleza? Então eu tenho aqui o meu valor de VO. Tá? E eu tenho também agora o valor dessa fonte dependente, né, de corrente, que é igual ao que? A 2VO, né? Então eu pego isso, multiplico por 2, certo? Beleza? Então achei o valor de VO, que era uma questão, né, do problema, e agora calculo a potência, né, dessa fonte aqui dependente, certo? Então, para calcular o valor da potência, né, dessa fonte ali que está sendo consumido ou gerado, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar a corrente, né, da fonte, então, desse cara aqui, que eu já calculei antes, e a tensão dessa fonte, certo? A corrente da fonte eu já calculei, né? Menos 23.810, certo? É igual a 2VO. A tensão da fonte, o que, que vai ser? A tensão da fonte, né, vai ser dada por VO mais a tensão em cima desse outro resistor de 10 ohms, certo? Ou seja, né, essa corrente que passa aqui, né, vezes a soma dessas resistências, né? Lembrem que a tensão, né, em ramos em paralelo, ela é igual, tá? Assim como a corrente em série é igual, tá? Então, a tensão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui será igual para todos os componentes do circuito, né? Para essa fonte de corrente dependente, para essa fonte de corrente independente e para esses dois resistores, certo? Então, uma forma de eu achar a tensão dessa fonte, né, é considerar o VO mais o valor de tensão, né, a queda de tensão em cima desse resistor aqui, né? Ou simplesmente o valor aqui de I0, que é essa corrente que sai daqui, tá? Soma dessas outras duas, né? Resultante dessas outras duas, pela soma das resistências, certo? E foi isso que eu fiz aqui, né? Então a gente pode, a gente sabe o valor das resistências, né? São 10 e 10, né? E a gente sabe o valor de O, né? O que que é esse O aqui? Esse O é VO por 10, né, pessoal? Então a gente vai ter esse valor aqui da fonte, certo? E vai poder então calcular, né, essa potência aqui, tá? Essa potência aqui, então, vai ser a potência fornecida pela fonte, certo? 566.920 watts. E era essa a questão, beleza? Então, outra questão, né, que a gente deixou aí para vocês darem uma pensada, né, era essa questãozinha aqui que é bem rápida, tá? Que consistia, então, né, nesse circuitinho aí com três resistores, tá? Uma fonte de tensão, né?
E a gente quer então calcular o valor de I0 ali, tá? Ou IO aqui, beleza? Ok, o que a gente tem que fazer para isso então, né? A maneira mais prática de fazer isso é calcular a resistência equivalente, né, já que são só três componentes, né, e considerar então essa fonte de tensão, né, dividir tensão por resistência equivalente, a gente vai ter IO, que é a corrente equivalente do circuito, certo? Então, a gente pode fazer isso de maneira bem prática, né, fazendo paralelo do resistor de 3 ohms e de 6 ohms, tá? A gente já calculou isso nos exercícios anteriores, a gente sabe que esse paralelo aqui vai dar 2 ohms. Né? Somando com 8, a gente vai ter a resistência total do circuito, que é 10 ohms, certo? Calculando o IO, então, né, que é o VO ali, a nossa entrada, né, por resistência equivalente, a gente chega no valor de 1 ampere, tá? Então, 10 por 10, 1 ampere, barra base, certo? Alternativamente, né, a gente poderia, então, calcular esse valor de corrente aqui, né? Considerando a diferença de tensão nesse nó e nesse nó, né? Aqui e aqui. E fazendo então essa diferença de potencial, né? Pela resistência, né, em questão, né? Que é esse de 8 ohms aqui, certo? Lembrem da equação, né? Para calcular o divisor de tensão, né? Então se vocês quiserem saber o, uh, a tensão em um resistor, né, em uma malha em série lá, como é que vocês fazem? Né? Vocês calculam então aquela resistência, né, consideram aquela resistência onde vocês querem saber a tensão, pela soma de todas as outras naquela malha em série, tá? E multiplicam pela tensão de entrada, tá? Só que aqui a gente tem o problema, né? Elas não estão todas em séries, a gente tem esse paralelo, tá? Mas claro que a gente pode resolver esse paralelo, né? Acabar com uma resistência equivalente aqui de 2 ohms, né? E então descobrir o potencial em cima dessa resistência de 2 ohms, né? Fazer o 10 menos o potencial que a gente acha aqui, vai ser a tensão em cima desse resistor, tá? Dividindo essa tensão encontrada por 8, a gente vai achar a corrente, né? Então, utilizando essa equação aqui, né, e considerando 2 ohms essa resultante, né, desse paralelo, a gente pode fazer a tensão igual, né, a 2 divididos por 8 mais 2, tá? Vezes 10, né, que é a tensão de entrada, que vai nos dar 2 volts, certo? Então a gente sabe que aqui a gente vai ter 2 volts, né? Como aqui a gente tem 10, a diferença de potencial vai ser esse ponto menos esse, né? 10 menos 2, certo? Que dá 8 volts, né? Logo, 8 volts por 8 ohms, né? A gente vai chegar no mesmo valor de corrente de 1 ampere, tá? Isso é só para mostrar para vocês como tem mais de um jeito, né, de resolver cada questão de circuitos elétricos. E o que a gente está fazendo aqui é, então, apresentar uma série de maneiras, né, uma série de ferramentas que vocês podem utilizar para a resolução dos problemas, certo? E a rigor vocês podem usar qualquer uma, tá? Mas a não ser que a gente peça aqui, né, use tal método para encontrar tal variável do circuito, né, que aí, geralmente tem isso em exercícios quando a gente quer que vocês exercitem, né, algum conceito em especial, certo? Beleza. Aqui o último exercíciozinho, né? Então, nesse exercício aqui a gente queria que vocês calculassem a tensão, né, o V, certo? Que é essa variável, essa tensão em cima desse resistor de 12 ohms e o valor de Ix nesse circuito, tá? O valor de X então é dado, né, nessa corrente aqui e também aparece nessa fonte dependente aqui, né? Reparem que essa fonte agora é uma fonte dependente de tensão, né, pessoal? Então ele está descrito em função de x, que é uma corrente lá do circuito, uma variável de corrente,
mas é uma variável, é uma fonte de tensão, certo? Então, uma fonte dependente de tensão. Dependente do que? Dessa corrente X. Beleza? O 10 volts é uma fonte independente. Vai ser 10 volts para sempre. Beleza. A gente pode fazer isso de uma forma bem simples, né? Reparem que geralmente nos problemas o que se tem aqui é que a gente teria um resistor qualquer aqui, tá? E um outro resistor qualquer aqui. E aí você teria que fazer aqui duas malhazinhas, né? Iam encontrar duas equações com duas incógnitas, iam substituir uma na outra e iam achar esse valor também, tá? Como a ideia aqui é só trabalhar um pouco o conceito superficialmente, né? A gente já deu os valores aqui de tensão para facilitar esse cálculo todo, né? Aqui e aqui, tá? Então, nesse caso aqui, né, ao invés de aplicar a lei dos nós, a gente aplica a lei das malhas, né, de Kirchhoff. O que que nos diz a lei das malhas, tá, pessoal? A lei das malhas, então, nos diz que a soma das tensões em uma malha fechada é sempre igual a zero, né? Ou seja, a fonte, né, o potencial da fonte é distribuído pelos componentes dessa malha, tá? Que tem então em cada um deles uma diferença de potencial, uma queda de potencial, queda de tensão e eventualmente zera essa tensão elétrica fornecida. Tá? Então a gente aplicando aqui o Kirchhoff Voltage Law, né, ou a lei de tensão de Kirchhoff, ou ainda mais conhecido pela lei das malhas de Kirchhoff, né, a gente pode analisar esses dois loops em separado. Né? Então a gente tem aqui que menos 10 mais V, e agora reparem que é mais porque, né, a gente supõe que a corrente esteja aqui no sentido horário, tá? Então, menos 10 volts mais V mais 4, tá? Mais 4 porque também está positivo aqui na entrada, né? É igual a zero, tá? Então, a gente vai ter aqui, né, uma equação e uma variável V, né? V a gente sabe que pode substituir, né, por descrever em função de i, né? Então, esse v aqui vai ser 12i, tá? E é isso que a gente faria se a gente não tivesse esses valores todos explícitos, né? Mas vejam também que a gente pode encontrar o v direto aqui, né? O que que é o v? O v vai ser a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, né? Então, 10 menos 4, né? 6, certo? Então, reparem que a tensão em cima desse resistor é 6 volts, tá? O que está descrito aqui, beleza? Ok, a gente quer achar Ix também, né? Então, a gente pode também calcular o valor aqui de x usando essa malha, né? Lembrem que isso aqui está em função de x, mas na verdade é uma fonte de tensão, certo? Então, uma forma da gente calcular isso é ter lá o 3ix, certo? E agora assumindo esse sentido aqui, tá? Então, menos 4 mais 16, tá? De novo, sentido horário, tá? Mas agora saindo aqui pelo negativo dessa fonte, né? Então, por isso ela não fica negativa. 3x, então, mais 16, né? Que é esse cara aqui, menos 4, atenção aqui, é igual a zero. Disso a gente acha diretamente que o x é igual a menos 4, tá? Bem tranquilo, pessoal. Exercício bem fácil, tá? É assim, conceitos bem básicos da matéria, certo? Espero que vocês tenham dado uma olhadinha também naquele site que eu comentei, né, com vocês ali das questões, né, do, de circuitos elétricos, né? Então aqui tem vários circuitinhos, perguntinhas, né, que vocês podem utilizar, né? Tem até outras coisas nesse site aqui, tem problemas de programação, outras coisas do tipo, né? A gente está interessado aqui no Basic Electrical Engineering Questions and Answers, né? Então, deem uma explorada aí, vocês vão ver que é interessante, tá? Tem uns conceitozinhos legais. Beleza, então seguimos agora para as nossas novas ferramentas aqui de análise de circuitos elétricos, tá, pessoal? A matéria de
hoje, tá? Então, o que mais a gente vai explorar, tá? Na análise de circuitos, então, né? Geralmente a gente tem ali algumas variáveis conhecidas, tá? A gente tem ali as tensões e as correntes, né? Nas fontes, né? Ali que são fontes independentes, né? E aí a gente quer descobrir algumas variáveis do circuito para fazer a análise, né, total dele, né, e saber todo o comportamento, tá? Então, o que que a gente pode ter como incógnita nesse circuito, né? A gente pode ter ali aquelas fontes dependentes, né, que vão depender de alguns fatores do circuito lá, em algumas variáveis que a gente ainda não conhece, né? E também tensões e correntes nos demais elementos, né? Porque a gente vai ter ali os valores nominais das fontes, né? Mas a gente, via de regra, quer calcular, né, os valores em todos os componentes, né? Tensão, corrente e muitas vezes também potência, tá? Em circuitos resistivos. Então, algumas ferramentas básicas, né, que a gente já viu, né, para cálculo dessas variáveis, né, dessas incógnitas que a gente quer descobrir no circuito, né, são as nossas gloriosas leis de Kirchhoff, aí, né, tanto a lei da tensão quanto a lei das correntes, né, a lei de Ohm, né, que a gente mistura então com as leis de Kirchhoff para fazer essa análise toda, né, e então eventualmente resolver todo o circuito, né, que é considerado, né, a rigor resolvido quando a gente conhece todas as variáveis, né, de tensão e corrente do circuito, tá? Beleza, né? Então, mas essas ainda, né, as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm, né, e a utilização conjunta delas, né, apesar de muito útil, né, são ferramentas bastante básicas, né, de resolução de circuitos, tá? Que a gente vai continuar usando, né, mas que nem sempre são suficientes para resolver de forma clara ou de forma prática tudo o que a gente quer, tá? Então, nesse sentido, o que a gente faz, né, é empregar técnicas de simplificação, né, que são bastante úteis, né, para deixar os nossos sistemas, os nossos circuitos aí bem práticos, né, de serem resolvidos, né. De novo, para poupar trabalho para a gente, né, pessoal? Qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente realize esse trabalho com o menor esforço possível, né, se possível, ok? Então é importante que a gente aprenda essas outras ferramentas, né? E é o que a gente vai, é no que a gente vai seguir agora, certo? Então, só para comentar aqui, né? Algumas das ferramentas muito úteis nesse sentido, né? E algumas das coisas que a gente vai ver aqui ainda na disciplina, tá? Começando aqui pela matéria de hoje, né? Que envolve a transformação triângulo-estrela e vice-versa, tá? A transformação de fontes, tá? E o teorema da linearidade também, ok? Então, essas são os principais tópicos, né, que a gente pretende abordar hoje, tá? Caso não dê tempo de ver tudo, a gente vê alguma coisinha no começo da aula que vem, certo? E o que a gente ainda vai ver é o teorema da superposição, né? Thevenin e Norton, certo? Então tem bastante coisa para a gente explorar ainda e vocês vão ver quais são as utilidades de cada uma das técnicas, tá? Beleza, então começando com a transformação triângulo-estrela e estrela-triângulo, né? Vice-versa, como eu escrevi aqui. Então qual é a ideia, né? Nem sempre os circuitos que vão aparecer para vocês resolverem, né, vão ser aqueles circuitinhos lá barbados, extremamente claros, né, que é só assim uma associação ali em paralelo, uma associação em série, né, que são coisas assim muito facilmente identificáveis, né? Então, muitas vezes os circuitos são mais complexos, né, na prática, e a gente tem que usar então mais técnicas, né,
para desbravar esses circuitos e resolver eles, né, na sua totalidade, tá? E uma dessas técnicas, que é muito útil, né, é a transformação de uh, cargas resistivas, né? Transformação triângulo-estrela e estrela-triângulo, né? Também conhecida como teorema de Kennedy, ok? Então, a ideia é que elas sejam utilizadas para resolver esse tipo de sisteminha aqui, né? Então, como vocês resolveriam uma coisa com essa cara aqui, né? O que está em paralelo com o que, né? Eles não estão nem em série e nem em paralelo, né? É uma associação diferente, tá? A gente vai ver então como a gente usa esse tipo de transformação para transformar então essa topologia de circuito num circuito mais conhecido, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui a topologia em estrela, né? Ou também chamado de circuito Y, certo? Y em inglês, né? Ou T também, tá? Então aqui ele tem uma cara de Y, né? Uma cara de T, tá? E também tem o circuito em delta, né? Que é aquele do circuito do slide anterior ali, tá? Que é esse cara aqui, delta, porque é né, um triângulo, né? Ele lembra um delta lá das variáveis que a gente usa em várias equações por aí, né? Também chamado de circuito triângulo e também chamado de circuito pi, né? Porque ele tem essa cara aqui, né? Então a ideia aqui é mostrar que nem sempre eles aparecem do mesmo jeito, né, pessoal? Então às vezes vocês vão encontrar circuitos dessa forma, às vezes vocês vão encontrar dessa forma, né, os delta, e os estrelas, às vezes dessa forma e dessa forma, tá? Então é importante que vocês batam o olho e saibam reconhecer, né, cada um deles, certo? E como se dá essa separação, né, entre esses diferentes tipos de circuito, tá? Eu recomendo que vocês deem uma lida, tá, nos livros para que vocês possam ver exatamente toda a derivação envolvendo, né, a teoria de circuitos elétricos para ver como é que isso tudo funciona e tal. Mas aqui a gente não vai empregar tempo nisso, tá? A gente vai já direto para as equações que nos interessam aqui, tá? Que é então a equivalência desses circuitos, tá? Então, começando pela conversão de um circuito triângulo por um circuito estrela, tá? Primeiramente, reparem que é muito comum, tá? A gente referir esses circuitos aqui, né? Em função de pontos, né, de referência, certo? Então, geralmente para o circuito triângulo, que é esse externo aqui, tá? Aqui a gente tem um circuito triângulo e um circuito estrela circunscrito a ele, né? Então, o Y aqui no meio, o triângulo por fora, tá? É muito comum referir esse circuito triângulo pelas letras A, B e C, tá? Então, vocês vão ter resistências denominadas resistências A, resistência B, né? Então RA, RB e resistência C, tá? Então RC, tá? O que também podem ser chamadas de RAB, RBC e RCA, tá? Beleza? Ok. Então, supondo que vocês tivessem, né, o valor dessas resistências desse circuito triângulo, vocês querem transformar num circuito estrela, tá? Como é que vocês fazem isso? Vocês fazem através dessas equações aqui, tá? E aqui tem uns macetezinhos para lembrar, tá, pessoal? Por exemplo, é interessante vocês reparar que nesse tipo de conversão triângulo-estrela, né, o denominador considerado vai ser sempre a soma desses resistores, né, do triângulo aqui, tá? RA mais RB mais RC. Reparem que a ideia toda é que vocês convertam então essas três resistências para essas três resistências da estrela aqui, tá? Que são R1, R2 e R3, tá?
E achem a equivalência entre elas, né? Então, tudo isso vem do princípio que vocês podem fazer essa transformação sem alterar, né, a característica do circuito, certo? Então, vocês vão estar fazendo um equivalente dele ali, né? E para transformar, então, né, esse circuito triângulo em estrela, vocês vão ter essas três equações e nas três vocês sempre vão ter a soma das, das resistências em questão, né? Tanto RA quanto RB quanto RC, certo? O que vai variar aqui no caso é o numerador, né? E aí, como lembrar disso, né? Eu gosto de usar um macetezinho assim, né? Por exemplo, começando aqui por R1. Reparem, e aqui eu usei cores para tentar ajudar vocês um pouco, tá? Reparem que para o cálculo dessas resistências da estrela, vocês sempre vão utilizar valores contíguos aqui, né? Valores vizinhos, né? De RB e RC, por exemplo, tá? Então, para calcular R1, vocês vão usar RB e RC, tá? O denominador é sempre igual. No R2, como é que fica? De novo, valores vizinhos, né? Quais são os valores do triângulo que estão aqui perto? RC e RA, tá? Sempre isso, tá? Para calcular R3, RA e RB, tá? Sempre a mesma coisa, certo? Então, através dessa equação, dessas equações, né, vocês vão conseguir transformar um circuito triângulo em um circuito estrela, né, equivalente, certo? Como essa conversão funciona no sentido de estrela triângulo, tá? A ideia é a mesma, né, pessoal? Só que, claro, como vocês têm um tipo de circuito aqui, que é o estrela, né? E querem transformar no triângulo, agora a equação vai ser um pouco diferente, tá? Então, reparem que, de novo aqui, né, alguma coisa para um macete para vocês lembrar, né? A resistência que vocês querem descobrir, tá? E é muito útil vocês fazerem esse desenho aqui que eu coloquei para vocês ou levarem isso com vocês, tá? A resistência, então, que vocês querem descobrir, né? Vamos pegar aqui RA, por exemplo, ela sempre vai estar relacionada com uma resistência específica da estrela, tá? Então, uma resistência que vocês querem descobrir do triângulo sempre vai estar relacionada com uma resistência específica da estrela, tá? Então, R1 aqui, certo? E como vai estar relacionada, né? A resistência essa da estrela sempre vai entrar no denominador, tá? O que é o numerador? O fator ali de R1 por R2, R2 por R3 e R3 por R1, né? A soma disso para todas as componentes, tá? Para todas as resistências, então o numerador é igual. Lembrei que naquela conversão de triângulo para estrela a gente tem o denominador igual, aqui a gente tem o numerador igual. A única coisa que vai mudar é o denominador, tá? Como saber o que usar? A gente sempre vai estar relacionando essa resistência que a gente quer descobrir com a resistência de frente para ela, tá? Então, RA relaciona com R1, certo? RB relaciona com R2, tá? E RC relaciona com R3, certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Claro que vocês podem usar formulário e tal, mas, né, caso queiram levar para a vida, é uma forma bem prática, tá? A gente tem ainda um caso específico, né? E aí vocês podem até substituir naquelas equações ali anteriores e ver se funciona mesmo, tá? Onde todas as resistências são iguais, né? Então, onde todas as resistências forem iguais, certo? A gente tem que a resistência, então, em estrela, né? Vai ser aquele valor ali, né? De resistência delta ou resistência em triângulo dividido por 3, tá? Da mesma forma, se a gente tem uma resistência em estrela e quer descobrir a delta, é só multiplicar aquela resistência em estrela, né? Ou em y por 3, certo? Bem,
Então, pessoal, uma boa maneira, né, da gente ver realmente como isso funciona é aplicando num exemplo, né? Então, aqui um exemplinho bem simples, né, para que vocês possam acompanhar. A gente tem então esse circuito em triângulo, né, em delta, e a gente quer achar o componente, né, o equivalente, perdão, estrela dele, né? Então, coloquei esse desenho aqui do lado para vocês lembrarem, né, como é que a gente se organiza nesse sentido, né? E se a gente tivesse numa aula aqui, eu daria um tempinho para vocês pensarem, né? Claro que peço que vocês façam isso em casa agora e tentem resolver, né? E agora a gente vai seguir para a solução, né? Então, um exemplo bem simples, certo? Então, vocês podem aplicar aquelas equações, né, conforme eu mostrei para vocês ali anteriormente, né? Lembrem que para esse tipo de conversão vocês vão ter o denominador fixo, né, que vai ser a soma de A, B e C, né, desses resistores aqui, certo? Então aqui vocês vão ter 25 mais 10, 35, mais 15, 50, né? Vocês vão ter sempre 50 no denominador, independente do R que vocês estiverem calculando, R1, R2 e R3, né? E vocês vão rotacionando, né, eles conforme os resistores contíguos lá, né, os vizinhos. Então, para o R1, vocês vão usar o RB e o RC, né? Multiplicam eles, né, fazem o produto dividido por 50, né? 5 ohms. No R2, os resistores vizinhos vão ser RC e RA, né? Então, o produto deles por 50. No R3, os resistores vizinhos, A e B, né? Então, produto deles por 50, certo? Então, vocês vão chegar nos valores de 5, 7,5 e 3 para o circuito equivalente. Tranquilo, né, pessoal? Redesenhando, então, esse circuito, vocês vão chegar nesse valor aqui, certo? Então, bem tranquilo, assim, né? Agora, olhando, né, um circuito mais prático, né, nesse sentido, certo? Então, a gente tem esse circuito aqui, né? E, e é um circuito que a gente vai precisar aplicar esse tipo de técnica, né? Para calcular, então, a resistência total e calcular a corrente, né? Nesse circuito aqui, o enunciado nos pede, então, para calcular a resistência B, que é essa resistência equivalente, né? Entre esses dois pontos, né? De tudo isso que está aqui dentro. E a corrente I, né? Através desse circuito, né, dessa resistência equivalente aqui, certo? Então, beleza. Como a gente pode fazer isso? Uh, então, a mesma regra, né, para as outras associações também funciona aqui, né? Vocês podem começar esse cálculo por vários lugares diferentes, certo? Aqui a gente escolhe, né, por exemplo, começar por esse circuito aqui, tá? Vocês vão ter que tentar identificar, né, que tipo de circuito é que vocês querem calcular, tá? Então, esse circuito aqui que eu escolhi é um circuito em Y, né? Então, vocês podem ver aqui que tem o A, B, C e um N aqui, né? Mas, claro, poderia não ter, tá? E vocês teriam que saber. Mas só para, a nível de exemplo, né, para facilitar a compreensão de vocês, então tá, tem esses pontos aqui, né, esses símbolos aqui, para que vocês possam entender melhor, tá? Reparem que, por exemplo, eu estou fazendo essa malha com esse resistor de 5 ohms, né? 10 e 20, mas se eu pegasse, por exemplo, o 12, o 10 e o 5, isso seria um circuito em delta, né? Então, imagine um triângulo aqui, né? Assim como ele está desenhado, é um circuito em pista, né? Da mesma forma, o 15, o 5 e o 20 também seriam um circuito delta, né? Aqui e aqui, certo? Da mesma forma, 10, 20 e 30 também seriam um circuito delta, né?
E, da mesma forma, né, o 12, o 15 e o 5 também são um circuito em Y aqui, tá? Mas, enfim, né, então a gente decidiu pegar esses três camaradas aqui para fazer essa transformação de fontes e ver aí como é que a gente pode simplificar o nosso circuito, tá? Então, o cálculo é baseado naquilo que eu já comentei para vocês, né? Vocês vão ter que definir então o que é RA, RB e RC, né? Baseado nesses valores que vocês já têm, né? Que é R1, R2 e R3, certo? Aqui no caso a gente está definindo então R1 como 10 ohms, R2 como 20 ohms e R3 como 5 ohms, tá? Isso vai aparecer aqui nas equações, nos cálculos, né? Então, para RA, RB e RC. E da mesma forma vocês podem fazer, né, aplicar essas equações, como a gente já viu ali na explicação, né? Lembrando que o denominador aqui, né, é que ele vai mudar e que vai estar correlacionado à variável que vocês querem descobrir, né? Então, o RA para R1, aquela coisa, né, do resistor estarem diretamente na frente daquele desenho lá, né, das topologias que a gente tem, tá? E aqui o numerador é igual para todos eles, certo? Então vai ser sempre 350. A única coisa que vai mudar vai ser o denominador, que é o resistor em questão, que vai dar o valor de A, B e C, certo? Sendo ele R1, R2 e R3. Então a equivalente desse nosso circuito vai ser 35 para RA, 17,5 para RB e 70 ohms para RC, certo? Então a gente vai ficar com um modelo mais ou menos com essa cara aqui, né? E aqui vocês podem ver que vão surgindo modos mais fáceis, né? Mais evidentes de simplificar esse circuito, né? Essa única transformação já muda muita coisa, por exemplo, né? Agora, esses dois resistores aqui, eles estão em paralelos, né? O 12,5 com o 17,5. O 15 e o 35 também estão em paralelo. O 70 e o 30 também estão em paralelo, né? Então, reparem que esse tipo de transformação ele não faz mudança nos parâmetros do circuito. Ele só nos permite redesenhar o circuito, né, utilizando uma topologia diferente e mantendo as características do circuito, certo? Beleza, então, como eu comentei anteriormente, né, a gente vai ter agora esse paralelo, né, de resistências, né, tanto o 12 quanto o 17, o 15 com 35 e o 70 com 30, certo? Então a gente calcula cada uma delas, né, chegando nesses valores aqui, tá? E pode então redesenhar o circuito desta forma, certo? Imagino que essa altura já seja bastante óbvio para vocês que para resolver então esse tipo de circuito, né, basta que a gente faça a série desses dois resistores aqui com o paralelo, né, desse 21. E é isso que a gente faz, né? Então a gente soma ali o 7,29, que está em série com o 10,5, né? E esse resultado a gente faz o paralelo dele com o 21, né? Chegando então num total de resistência de 9,63 ohms, né? Como essa resistência RAB aqui, né? Que é a resistência equivalente total do circuito, certo? Dessa forma, então, utilizando o valor da tensão, né, da fonte de alimentação, a gente pode calcular o valor da corrente, que vai ser de 12,45, quase 46 amperes, né? Assim sendo, está resolvida a questão, certo, pessoal? Existe uma maneira, então, da gente poder tirar a prova real, né, digamos assim, poder conferir o nosso resultado, né? Aqui, ao invés de utilizar aqueles valores de 5, 10 e 20, né, para calcular pegando esse circuito em Y e transformando ele em delta, né, em estrela transformando ele em delta, a gente pode pegar um outro, né, ponto do circuito, por exemplo, esse circuito em π aqui, né,
em triângulo, né? E transformar ele em y, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, certo? A gente estipula, então, né, os pontos de referência, né? Considera ali o RA, RC e RN, tá? E calcula, né, conforme a nossa o nosso diagrama lá, né, de topologias, conforme as equações. Aqui eu só estou substituindo, né, RC por RN e tal, né? O RA vira RAD e tal, porque está em função dos novos pontos dos circuitos que vão surgir, tá? Mas a lógica, obviamente, é a mesma, né? Então vocês vão chegar nesses valores aqui, né? Agora, e o circuito vai ficar com essa cara aqui, né? Então a gente tinha um triângulo aqui em cima, agora a gente vai ter uma estrela, tá? Conectada aqui, né, com esses resistores de 15 e 20 ohms, né? E tudo isso em paralelo com 30, né? Imaginem que aqui agora, como a gente pode fazer para simplificar esse circuito? A gente pode seguir no sentido de fazer o paralelo, né, dessa soma aqui. Isso aqui está em série, né, esse 2.27 com 15, então a gente soma. Da mesma forma, 1.8 com 20, então a gente soma também, né? E realiza o paralelo dessa equivalência, certo? Então, seguindo por esse caminho, a gente vai ter então novos valores, né? Assumindo ali RDB, que vai ser essa resistência total que vai ter aqui embaixo, né? E, e assim, então, somando ela, né, com o 4.54, fazendo essa série aqui, né? E depois fazendo o paralelo, né, dela. Aqui tá tudo equacionado junto, tá, pessoal? Toda essa soma aqui já está junto, né? Então, o resultante disso, mais o 4.54, né, vai virar um resistor equivalente isso aqui, que é isso, né? E a gente faz vezes o 30, né, mais a soma desses camaradas aqui, né? Então, a gente vai chegar no mesmo valor de resistência e vai chegar no mesmo valor de corrente quando a gente utilizar a fonte de tensão e dividir, né, ela, certo? Beleza, pessoal. Então, isso aí era o que eu tinha para mostrar para vocês em relação à transformação triângulo estrela e estrela triângulo, né? Outra ferramenta que é bastante útil para a gente aqui, certo? Como vocês puderam ver ali naqueles circuitos meio estranhos, né? É bem fácil, é bem prático a gente utilizar aquelas equações para transformar eles, né? E para então poder resolver eles de forma muito mais fácil, né? Certo? Então, agora a nossa próxima ferramenta, né, que a gente vai mostrar para vocês aqui nessa aula de hoje, consiste na transformação de fontes, tá, pessoal? O que é isso? A transformação de fontes, né, ela se baseia no sentido de equivalência de energia, né, pessoal? E o que eu quero dizer? Na prática, né, se vocês tiverem um resistor em série com uma fonte de tensão assim, ou um resistor em paralelo com uma fonte de corrente, né, eles não vão ter influência no valor dessas fontes, tá? E de fato, né, essas fontes elas seguidamente aparecem, né, com esse tipo de componentes, né? E a ideia então é que, né, do ponto de vista de energia no circuito, né, tanto faz vocês descreverem, né, aquele elemento gerador, aquela fonte, em termos de uma fonte de tensão ou em termos de uma fonte de corrente, né? Então a ideia é que vocês possam utilizar, né, ou um ou outro, né, conforme a topologia do circuito que está pendurado nesse cara, né, aqui ou aqui, e que seja mais fácil para vocês deduzir, né, a variável que vocês querem, né, do circuito, certo?
Lembrando que então a corrente, tensão e resistência elas têm uma proporção linear e muito bem definida, né? Então a gente pode fazer isso sem maior prejuízo, né? E esse tipo de ferramenta, pessoal, é extremamente útil, né? Na simplificação de circuitos, certo? Então, utilizando esse artifício, né, de calcular essa equivalência entre as fontes, né, de tensão e corrente, vocês podem simplificar muito a análise de vocês, tá? E basicamente não fazer muito esforço a não ser uma associação séria em paralelo para resolver um circuito bem complicado e que se vocês fossem utilizar uma teoria de malhas ou de nós, ia dar muitas equações e muitas variáveis, né? E a gente vai ver uns exemplos disso a seguir, certo? Então, esse tipo de circuito é um circuito onde esse tipo de estratégia se mostra muito útil, pessoal. Porque, por exemplo, né, imaginem que vocês decidissem resolver isso por malhas, né? Então, vocês teriam aqui uma malha, outra malha, certo? Então, teriam aqui três equações, pelo menos, para descrever isso tudo, né? Se vocês quisessem fazer isso por nós, né, então vocês teriam que, né, fazer um cálculo talvez aqui de resistência equivalente, descobrir a corrente entrando aqui, a que sai aqui e aqui, né, descobrir como essa corrente se propaga para cá, depois considerar que ela entra aqui e sai para cá e para cá, e tudo isso, né, considerando as duas fontes, né, então é uma coisa meio complexa, certo? E esse tipo de técnica ele ajuda muito nesse sentido e a gente vai ver como, certo? Então, nesse exercício, a gente quer calcular a potência na fonte de 6 volts, certo? Ou seja, nessa fontezinha aqui, tá? E a gente quer verificar se a potência está sendo drenada pela fonte, né? Ou se ela está sendo fornecida ao circuito, certo? Então, a fonte em análise, no caso, é a nossa fonte de 6 volts, certo? Então, para fazer isso, a gente vai trabalhar com aquela outra fonte de 40 volts, né? E aquele resistor em série ali, tá? Lembrem que, como eu comentei, os modelos, né, de equivalência das fontes de tensão e corrente é uma fonte de tensão com resistor em série, né? Ou uma fonte de corrente com resistor em paralelo, ok? Beleza. Então, como fazer isso, né? Vocês vão calcular, usando a lei de Ohm, né? O equivalente de corrente, né? Ao qual equivale essa associação da fonte com o resistor, né? Então, ou seja, vão pegar os 40 volts dessa fonte, dividir pela resistência em questão, que é 5, e vão achar 8 amperes, né? Essa então vai ser a nossa corrente, certo? Qual resistor que vai estar associado com essa fonte? O mesmo resistor de antes, tá? 5 ohms, certo? Reparem que o nosso circuito agora mudou, né? Então ele tem essa fonte aqui, tem esses dois resistores em paralelo, né? Reparem que agora vocês podem sim, ir simplificando esse circuito, né? Então, podendo calcular a resistência em paralelo equivalente desses dois camaradas aqui, né? Então, imaginem que para 25, né, o paralelo desses dois caras, né? Vocês vão fazer 20 vezes 5 dividido por 25, né? E vão achar uma resistência equivalente de 4 ohms, certo? E uma observação importante aqui, né? Reparem que as ferramentas anteriores que a gente usou, né, que são baseadas em associações mistas de resistores, né? Toda essa base ela continua valendo, né? E continua muito eficiente para a resolução desses tipos de problemas, certo? Então, atentem a isso, tá? Então, resolvendo esse paralelo aqui, a gente vai ficar com 4 ohms, certo?
E outra coisa, então, né, que vocês podem fazer agora é trazer isso de volta em termos de fonte de tensão. Tá? Como que vocês trazem isso de volta? Né? Vocês tinham, então, uma fonte de corrente de 8 amperes, né, e uma resistência de 4 ohms. Né? V igual a I vezes R, né, vocês multiplicam, então, né, a corrente pela resistência, vão achar a fonte. Tá? Então, vocês têm agora a fonte aliada a essa resistência aqui. Tá? Uma observação pertinente é que muitas vezes é necessário realizar mais de uma transformação de fonte, né? E aqui, de fato, nesse exercício, vocês estão vendo que a gente está fazendo várias, né? Então, a ideia é não se restringir em relação a isso, né? Não esperem que vocês vão fazer uma transformação só e beleza, tudo certo, vai ficar super claro e super fácil de resolver o circuito, né? Não, vocês podem fazer tantas quantas forem possíveis e pertinentes, né? Então não se apeguem muito a isso, tá? E essa fonte aqui, né? Então ela vai ter um equivalente de 32 volts e um resistor de 4 associado, tá? Mas vocês vão ter uma série, né, total aqui, certo? De 4 mais 6 mais 10, né? Então vocês podem pegar esse pedaço aqui do circuito, tá? E simplificar, né? Imaginar isso como 20 ohms, tá? Lembrando que vocês abraçam sempre uma parte aqui do circuito, tá? Não o tudo, né? Não mexem naquela malha lá inicialmente, né? Que cobre aquela outra fonte, certo? Então, imaginem isso tudo aqui junto, 20 ohms. Tá? Vocês vão dividir, então, aquela fonte de tensão, né? Por 20 ohms e vão chegar nesse modelinho aqui, tá? E vocês vão ter aqui de novo um paralelo, né, pessoal? Então, vocês vão ter aqui um paralelo entre 20 e 30 ohms, né? Vão resolver daquela maneira que a gente está fazendo sempre, né? Produto dividido pela soma das duas resistências, vai dar 600 dividido por 50, que dá 12, né? Então, vocês vão ter uma resistência equivalente de 12 ohms aqui, tá? E vão ter, então, uma fonte de corrente, né, de 1,6. Vocês podem, então, finalmente, né, transformar essa fonte de corrente em uma fonte de tensão e podem agora calcular a corrente, né, que circula nessa malha resultante, né? Então, uma das formas de fazer isso é aplicar a equação das malhas de Kirchhoff, né? Então, menos 6, né? Mais I vezes 4, mais I vezes 12, né? Mais 19, né? Igual a zero, né? Vocês vão achar o valor de I, né? Outra coisa que vocês podem fazer é simplesmente considerar a diferença desses dois potenciais aqui e dividir pela soma dessas resistências, que na verdade é isso, né? Aqui que está dando, né, direto, certo? Então, reparem no sentido da corrente, né? Então, se eu achar um valor negativo aqui, né? O que indica isso? Indica que a gente está arbitrando o sentido errado, né? Na verdade, a corrente não está fluindo de lá para cá, né? De 6 para 19. Está fluindo da fonte de 19 para de 6, né? O que faz bastante sentido até, né? E reparem então, né, que trocando o sentido dessa corrente, né, e fazendo essa multiplicação para achar a potência, né, em relação àquela fonte de 6 volts, a gente consegue, né, então chegar numa potência aqui, que agora é uma potência positiva, mas que, porque a gente mudou o sentido da corrente, mas a gente sabe, né, que agora, tendo em vista que a corrente está fluindo para lá, que essa fonte não está gerando potência, ela está sim drenando potência, certo? E é isso que se conclui, né? Aqui, ok. Então, o sentido que a gente arbitrou inicialmente estava errado, né? E na verdade a corrente está fluindo daqui para cá.
E através de todas essas transformações, a gente conseguiu então achar um jeito bem fácil e prático, né, de chegar nessa corrente aí, certo? Para calcular a potência, certo? Então, esse é um caso de aplicação da transformação de fontes, beleza? Esse é um outro exemplo, tá? Onde a transformação de fontes pode ser bastante útil, né? Aqui um exemplinho até mais simples, beleza? Então a gente tem aqui uma fonte dependente de tensão, fonte dependente de corrente, alguns resistores espalhados e a gente quer saber o VO, que é a tensão, né, em cima desse resistor de 8 ohms, né? Beleza? Então, qual é a ideia aqui, né? A gente pode transformar essas fontes, né, ou ir transformando elas, no sentido de tentar ter um circuito totalmente em paralelo em relação às resistências, né? Para que a gente aí sim possa utilizar, né, o, o, o divisor de corrente e achar a corrente que circula por esse cara e aí calcular o VO que está em cima dele, né? Então a primeira transformação que a gente fez ali, né, já vai nos dar uma transformação da topologia nesse sentido, tá? A segunda envolvendo aquela fonte de 12, né, volts ali e a resistência equivalente daqueles caras que estavam lá em cima, tá? Que estavam em série. E agora aqui a gente vai ter então, né, esse circuito aqui que é bastante simples, né, de resolver. O que a gente tem que considerar aqui, né, que se a gente tem uma fonte em um sentido, né, e outra em outro, né, a gente pode considerar que elas estão se subtraindo, né? Então a gente considera a diferença da corrente, né, dessas duas fontes como sendo a corrente total que está circulando no circuito, tá? Para efeitos de divisor de corrente. Então a gente tem 4 menos 2, a gente vai ter 2 amperes, certo? Outra coisa, esses resistores, eles estão todos em paralelo, certo? Então, uma coisa que eu posso dizer e que eu posso fazer é calcular primeiro um paralelo de 6 e 3, né? E a gente já viu nos exercícios anteriores na nossa aula aqui que isso aqui é 6 vezes 3, 18, dividido por 9, vai dar 2, né? O que vai me deixar então, né, com um circuito ainda mais simples, né? Em relação à fonte de corrente eu vou ter 2 amperes, em relação às resistências eu vou ter uma de 2 amperes e uma de 8 ohms, certo? Aliás, de 2 ohms, perdão, e de 8 ohms, né? E aí eu posso utilizar então o divisor de corrente, certo? Lembrem como é que é a equação do divisor de corrente, né? Se eu quero achar aqui no 8, a corrente que passa por aqui, eu tenho que fazer então, né, a fonte de corrente vezes o outro resistor dividido pela soma dos dois, né? Então é isso que está acontecendo aqui. Fonte de corrente é 2 vezes 2 ohms aqui, né? Dividido por 10 ohms, certo? Isso vai dar 0,4 amperes, que é a corrente que está circulando nesse camarada aqui, tá? Eu sei que a tensão em cima desse cara vai ser 8 vezes corrente e logo 3,2 volts, né? Nota então, né, que essa simplificação toda, né, permite o uso né, dessa equação da, da direta, né, da divisão de corrente, né, para resolver esse exercício de uma forma bastante prática e fácil, certo? Alternativamente, então, a gente pode também calcular, né, a resistência total, né, desses camaradas aqui, né? Então, considerando os dois, né, o paralelo desses caras aqui, vai ser 8 vezes 2, 16, dividido por 10, né, que é a soma dos dois.
Essa vai ser a resistência total e o VO vai ser então, né, essa, essa resistência aqui, né, essa resultante que é 1,6 vezes os 2 amperes, né, que é 3,2 volts no fim, o mesmo resultado, né, que a gente obteve pelo método anterior, tá? Então, de novo, né, pessoal, isso é para ressaltar que não importa exatamente qual método vocês usem, né, mas sim que vocês usem eles corretamente e isso deve levar vocês ao mesmo resultado sempre, certo? Certo, pessoal. Então eu ia dar para vocês também um princípio da linearidade hoje, né? Mas acho que a aula já está bastante extensa, a gente investiu bastante tempo naquela resolução de exercícios lá, né, no começo da aula, e vejam que não estou fazendo isso à toa, tá? Circuitos elétricos é uma disciplina que demanda muita resolução de exercícios, né? Porque é basicamente o único jeito que vocês vão ter de realmente, de fato, aprender isso, né? E enxergar quais ferramentas usar e de que forma usar, né? E quando, tá? Então eu acho que vale a pena, né, dedicar um tempo para resolução de exercícios aí em cada aula, tá? Então a linearidade a gente vai seguir na aula que vem e nessa aula de hoje eu nem vou dar exercícios para vocês fazerem, tá? Só peço que vocês, caso não tenham conseguido, né, voltem naqueles exercícios lá do começo, né, da aula e tentem refazer eles e tentem entender os conceitos, né, e chegar até onde a gente tem que chegar, né, dados aqueles uh, resultados ali, certo? Então, para resumir, né, os conceitos novos que a gente viu aqui hoje, né, a gente viu então as ligações, né, em triângulo estrela, né, e estrela triângulo, né, e essas conversões, certo? A gente viu esse desenho dessas duas topologias aqui circunscritas, né, que representa então, né, uma forma bem prática de vocês transitarem, né, de um universo para outro aqui, né, e fazerem essa transformação, certo? Acho que vocês não vão ter problemas quanto a isso, porque é a aplicação de fórmula, né? Só usar a equação. Lembre-se que vocês podem ter, então, casos especiais, né? Por exemplo, quando todos os resistores tiverem o mesmo valor, né? Então, se todos os estrelas aqui tiverem o mesmo valor, vocês vão ter, então, que o equivalente delta desse circuito vai ser 3 vezes, né, o valor de cada um desses resistores, e claro que eles vão ter valores iguais, né? E a mesma coisa acontece, né, quando vocês têm todos esses de fora aqui, né, de valores iguais, RA igual a RB igual a RC, certo? E querem então chegar no valor de estrela aqui, né? É só dividir eles por 3, tá? Então vocês vão ter essa correspondência, isso é bem tranquilo, tá? A gente viu então também que as transformações de fontes ali são extremamente úteis, né, na resolução de alguns circuitos, né? Vocês vão então trabalhar no sentido de manter uma fonte de tensão em série, né, com uma resistência, ou uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, né? E vão então calculando, né, a corrente vezes resistência para transformar numa fonte de tensão, ou a tensão dividida pela resistência para transformar numa fonte de corrente, certo? E assim vão conseguindo facilitar a simplificação do circuito de vocês, certo? Certo, pessoal. Então, acho que vamos encerrar por aqui, né? A aula está bem grande já. Mas vocês podem, né, claro, assistir em partes, né, em doses homeopáticas aí. Isso é o bom do ensino remoto emergencial, né? E essa forma com a qual a gente está abordando a disciplina, né? Podem ver um tópico por vez aí e digerir no próprio tempo de vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato ou por e-mail ou pelo Moodle, né?
E procurem os colegas também aí, né? Você tem bastante gente na turma, então a troca, né, entre vocês aí é saudável, né? E consultem a bibliografia também, né? Então tem ali nas recomendações dos livros de vocês, né, muita coisa, todos são excelentes livros. E esses temas, por serem temas mais básicos, né, eles, assim, a fonte de informação sobre eles é muito abundante, né? Então, certamente vocês, né, são capazes de encontrar aí muita informação de qualidade em muitos lugares, né? Em uma literatura, né, bem rica, né? Mas é isso. Então, qualquer coisa, entrem em contato, estudem, tentem fazer os exercícios e nos vemos na próxima aulinha, certo? Grande abraço.